Olá! A gente está aqui mais uma vez no Chronic Pod. Dessa vez a gente vai conversar com a Marina Moraes sobre os mistérios dos cuidados paliativos, né? E tem muita coisa por trás disso que não é falada, que não é exposta, e a gente entende que existe uma urgência de expor sobre isso, né? Seja bem-vinda, Marina, muito obrigada por aceitar o convite mais uma vez. Muito obrigada, é sempre um privilégio estar aqui com vocês, e eu agradeço muito, ainda mais para falar sobre temas que são tão necessários socialmente, mas que ao mesmo tempo nos atravessam, não é? Coletivamente. Todos nós vivenciamos situações em que a gente está exposto a essas questões. Uhum. E aí, Marina, o que é cuidados paliativos? Então, começando do começo da prosa, quando a gente pensa em cuidados paliativos, essencialmente enquanto definição da Organização Mundial de Saúde, nós estamos pensando nos cuidados prestados, que são cuidados integrais, biológicos, psicológicos, sociais, espirituais, a todos os pacientes e famílias, nesse contexto mais ampliado e sistêmico, que tenham algum diagnóstico que faça algum tipo de ameaça à vida. Então, quando a gente fala de diagnóstico que ameaça a vida, a gente está pensando assim, a gente recebeu um diagnóstico, que é um diagnóstico grave, não necessariamente significa dizer que eu esteja morrendo agora, não necessariamente significa dizer que eu vou ser abandonado pela equipe num não suporte, é o oposto disso. Historicamente, a gente tinha uma ideia que cuidados paliativos eram quase sinônimos de cuidados de fim de vida. E são duas coisas diferentes. Então, cuidados paliativos, eles começam lá no diagnóstico. Quando a gente recebeu esse diagnóstico, por mais que a gente tenha, sei lá, 70%, 80% de chance de cura, mesmo que seja uma doença curável, não necessariamente uma doença crônica incurável. Então, tem 80% de chance de cura, mas ainda assim é uma doença que, de algum modo, agora ou a longo prazo, ameaça a vida. Eu já começo a cuidar. Então, quando a gente pensa em cuidados paliativos, e paliativos vem desse termo em latim, né? Paliare, que significa manto. Eu cubro o outro com cuidado. Eu não posso, quase aqueles mantos da Idade Média, em que cobriam os cavaleiros, quando tinha chuva, ou essas intempéries do tempo. Eu não tenho como evitar a chuva. Eu não tenho como evitar o diagnóstico. Eu não tenho como evitar a doença, mas eu posso cuidar. Então, mesmo sobre a chuva, eu posso evitar dor, eu posso evitar náusea, eu posso evitar angústia de morte, eu posso evitar ansiedade. É sobre isso. A gente cuida do sofrimento e a gente potencializa a qualidade de vida, ou os desejos, ou aquilo que para o outro faça sentido na vida que nós tivermos. É muito importante tudo isso, né? Assim, eu até estava comentando aqui com você antes da gente começar, né? Que eu perdi meu avô, né? No ano passado e é engraçado, né? Que assim, meu avô, apesar dele ter Alzheimer por mais de 20 anos, ele já estava ali num quadro bem avançado de Alzheimer. Ele não reconhecia minha avó, né? E nunca tinham falado sobre cuidados paliativos para minha avó, em 20 anos. Deixaram para dar notícia de cuidados paliativos 15 dias antes do meu avô morrer. E eu acho que é interessante isso, né, a gente trazer esse tema à tona, porque ainda assim, quando falaram a primeira vez para minha avó de cuidados paliativos, o que ela pensou foi, essa pessoa quer matar meu marido. Então, assim, eu acho importante a gente desmistificar isso, né, para a população e trazer, né, a importância de se falar em cuidados paliativos ao longo de um tratamento que é extenso, né. Então, assim, você podia falar um pouco sobre isso, assim, nesse sentido? Eu acho que quando você traz esse exemplo do seu avô, você me traz muitas questões associadas. Fico aqui pensando. Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Tem cura? Não, não tem cura. Tem controle, tem cuidado. Então, qual que é a ideia de cuidados paliativos? Nós estamos cuidando de você, da sua família, das relações, da vida que você vai ter. Pensar que essa transição em algum momento, e aí eu sinto muitíssimo pelo seu avô ano passado, porque eu sei que é um processo que, por mais que tenha sido um processo longo, ainda assim, mesmo que a gente vá conseguindo se preparar para o processo, é um processo que ninguém nunca está preparado. Totalmente não. Então nos atravessa, a gente vai lidando com o movimento, mas mesmo não tendo um momento exato em que a gente diga, tô pronto, agora posso ir, ou
ou tô pronto, agora quem eu amo pode ir. Não é sobre isso. É sobre a gente ir cuidando do movimento para que os processos eles sejam o mais existenciais possíveis. O que eu quero dizer com existencial? Eu acho que ao longo dos anos, assim quando a medicina foi avançando e as ciências da saúde como um todo foram avançando, a gente foi tendo uma ideia de que a gente podia viver mais, e isso é real. Hoje a gente tem uma expectativa de vida muito maior do que a gente tinha há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Mas isso foi nos dando uma ideia que era possível viver para sempre. Racionalmente, todos nós sabemos que não é possível viver para sempre. Como diria Heidegger lá atrás, somos um ser para a morte. Significa dizer assim, nascemos, vamos morrer. Estamos morrendo no gerúndio. Marina, mas é muito tenebroso, é muito feio falar sobre isso. Depende da forma e o olhar que se tem. Vou buscar Heidegger aqui rapidinho, mas é porque ele falava assim, por isso que eu trouxe Heidegger nesse ser para a morte. Ele falava assim, que a única forma do ser conseguir viver uma vida autêntica é o ser confrontando a possibilidade de não ser. O que isso significa dizer? Todos nós vamos morrer um dia, ponto. Só que 99% de nós, inclusive enquanto uma defesa para que a gente consiga viver bem sem se preocupar com isso, a gente não pondera sobre isso, a gente fala disso de modo distanciado. Quando vem um diagnóstico grave, por exemplo, meu avô está com Alzheimer. Ele vai morrer agora? Espero que não. Não é sobre isso. Mas aí começa a vir já essa possibilidade de pensar. A doença vai agravar. E agravando, vão vir mais sintomas, vão vir questões que são da relação. Ele vai começar a desconhecer quem para ele agora ele mais ama. Ele talvez não consiga se lembrar quem ele é hoje, mas ele consiga se lembrar quem ele era há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Então, talvez ele não lembre de quem eu sou, porque há 20, 40, 50 anos atrás, eu não existia na vida dele. Então, quem sou eu agora, se ele está com a memória de 50 anos atrás? Então, essas angústias, que são angústias super-humanas, super plausíveis, super naturais de emergir frente a um diagnóstico, a gente já começa a cuidar lá desde o início. Então, quando a gente pensa, e aí, por isso que eu falei que eu acho que são duas questões muito potentes quando você traz o caso do seu avô, é que a primeira coisa, não acho que cuidados paliativos sejam dessa ordem da gente dizer 15 dias antes do óbito que agora o seu avô está em cuidados paliativos. Não. Agora talvez ele esteja em cuidados de fim de vida. Esse é um outro lugar. Significa dizer, clinicamente ele pode ir tendo tido pioras, a ponto da equipe dizer, olha, agora estamos caminhando para a morte. Isso significa dizer, ele está em cuidados de fim de vida. Por que isso é importante dizer para a família? Por que isso é importante dizer para o paciente? Para que a gente possa pensar o que eu quero fazer com isso. A gente não tem previsibilidade da vida, ponto. Em nenhuma circunstância. Pode ser que a gente diga para o seu avô, olha, estamos agora, e para sua família, olha, estamos agora em um percurso, clinicamente está piorando, talvez estejamos chegando nesse momento agora. Quando vai ser? Nunca saberemos. Como vai ser? Nunca saberemos. Mas como podemos fazer agora para cuidar da vida, para cuidar da transição e para cuidar do depois? Isso conseguimos cuidar. Então, é sempre essa ideia de ir cuidando dos processos. Se a gente fala sobre cuidados paliativos, lá anos atrás, quando veio o diagnóstico de Alzheimer, ele morreria antes por isso? Não. Ele sofreria mais? Ele teria mais dor? Pelo contrário. Quando a gente fala sobre isso, sobre essa perspectiva de entender que sim, não significa dizer que ele está morrendo agora, mas sim, ele é um paciente, e a gente chama de cuidados paliativos precoces, que a gente começa a cuidar mesmo antes desse processo de terminalidade, de final de vida. Então a gente consegue ir cuidando da vida como um todo, a gente ressignifica relações, a gente vê com ele o que para ele é importante, o que para a família é importante, o que ele quer fazer com o que vem. E aí agora, a nossa perspectiva em cuidados paliativos, ela vai mudando radicalmente. Então se eu penso, por exemplo, numa perspectiva, e aí agora saindo desses cuidados paliativos precoces, chegando nos cuidados paliativos de fim de vida. No fim de vida, vou dar um exemplo. O seu avô, ele era diabético, hipertenso? Não sei, tá bom? É só uma hipótese daqui, só para exemplificar. E de repente a gente começa aquele movimento. Ele queria muito comer uma costelinha de porco. Não pode. Por que não pode? Porque é muito gorduroso. Porque vai fazer mal. Mal pro quê? Naqueles cuidados de fim de vida, ele já estava morrendo.
Então não ia fazer ele morrer mais ou morrer mais rápido, mas ele iria conseguir ter, obviamente, as vivências que para ele fossem importantes. Quero conversar com meu filho, quero organizar a questão da minha casa, quero... Marina, mas ele estava com Alzheimer. Olha a importância a gente conversar sobre isso antecipadamente. Nesses 15 dias finais, eu não sei como é que a cognição dele estava. Eu não sei se ele conseguia mais pensar sobre isso, decidir por conta própria, tomar as próprias iniciativas. Talvez não. Mas talvez se a gente tivesse conversado com ele lá atrás, ele pudesse ter cuidado da vida dele como um todo, quando a cognição ainda tivesse favorecida. Então não significa dizer que a gente vai morrer mais rápido, pelo contrário. Os estudos recentes mostram que a gente prolonga a vida e que a gente vive mais sem dor, sem sofrimento, porque a gente vai cuidando de todos esses aspectos. Quando a gente pensa na questão dos cuidados paliativos, também chegam em momento, assim, eu acho que é assim, na verdade é mais cuidados de fim de vida, mas está relacionado com decisões a serem tomadas nos cuidados paliativos, né? Porque uma coisa que eu já vi muito, né, é a dificuldade do cuidador, da rede de apoio, de decidir sobre, vai entubar? Não vai entubar. Não, se eu não entubar, eu estou matando ele. Ou então, se eu tirar a traqueostomia, eu estou matando ele. Ou então, não, eles não querem dar antibiótico, então eles não estão cuidando, eles não estão fazendo isso. Então, assim, traz um pouco disso. Sim, com toda certeza. Eu acho que, inclusive, cuidados paliativos surgiu nessa lógica. A Cecily Saunders, lá atrás, ela se incomodava muito, uma enfermeira, ciência social, enfim, tem muitas formações. Ela se incomodava muito porque, historicamente, nesse avanço da medicina e das ciências da saúde como um todo, a gente tinha essa ideia assim, a equipe passava e estava cuidando do paciente. A partir do momento que esse paciente ele não tinha mais possibilidade de cura, a equipe sumia. Porque a ideia da equipe era assim, eu não tenho mais o que fazer por ele. E quando ela não sumia, era essa a fala que a gente tinha. Olha, infelizmente a doença avançou, não tem mais nada que eu possa fazer por você. Uai, como assim? Toda a minha expectativa de vida eu coloquei em Deus, no que quer que seja que eu acredite, e nessa equipe de saúde. Se essa equipe de saúde, que eu coloco toda a minha crença, me diz, não tem mais nada que eu possa fazer por você, então eu posso morrer agora. Não tem mais nada que possa ser feito. Então é o oposto disso. A comunicação de cuidados paliativos, inclusive, é esse lugar de dizer, olha, a doença está avançando, e aí é aquilo que a gente fala quase que de bioética, assim. É quase um princípio de uma balança. Princípio de beneficência. Eu posso fazer o bem? Vou continuar fazendo o bem. A partir do momento que esse bem que eu estou fazendo, com medicação, com tratamento, um paciente oncológico, está com câncer, está fazendo químio, está fazendo rádio, até então está cuidando, a doença está sumindo, vamos manter. Não, a doença não está sumindo. A doença está piorando, a doença voltou, está avançando, mesmo com quimioterapia. Quimioterapia tem efeito colateral? Tem muitos, no plural. Ou seja, o tratamento que era para cuidar começa a vulnerabilizar muito mais o paciente do que cuidar. Então aí a gente quase que entra numa balança de beneficência e não maleficência. Eu estou fazendo bem, vou continuar fazendo bem. Eu não estou fazendo bem, que pelo menos eu não faço mal. Então, às vezes, tirar o tratamento é cuidar. O tratamento curativo, eu vou manter que tratamento de suporte e de cuidado. Eu vou paliar, significa dizer, eu vou cuidar de todos os sinais e sintomas que você tiver. Dor aqui é inadmissível. Para que eu vou sentir dor? Eu não preciso sentir dor. Eu vou sentir a dor que não for possível ser retirada. Isso é aquilo que Cecily Saunders falava lá atrás, inclusive. Ela falava assim, que a única dor insuportável é aquela que não é cuidada. Então, eu preciso cuidar dela biologicamente, eu preciso cuidar dela socialmente, porque às vezes essa dor é potencializada por uma sensação de solidão enorme, porque eu vivo sozinho. Então, eu vou cuidando da dor nessas dimensões psicológicas, sociais, biológicas, em todos esses processos. Por que eu falei de tudo isso? Às vezes, quando a gente vai falando assim, parece que a gente está muito distante do processo. É como se fosse assim, Marina, mas é porque não é com você. Não é com alguém da sua família. Por isso que você fala sobre isso. Não é o que você acredita. Vamos ver quando for alguém da sua família. A minha tia, hoje, muito próxima, assim, a minha Dinda, ela tá com câncer neurológico super avançado. E esse câncer, até pouco tempo atrás, então ele estava em uma perspectiva curativa.
Apesar de ser um diagnóstico muito desafiador desde o início. A perspectiva de cura era mínima. O que a gente tinha desde o início era uma perspectiva de sobrevida. O que é isso? Nós vamos tentar alongar o máximo possível a vida possível, mas nessa condição do que é a vida. Que vida que vale ser vivida? Mas que vale ser vivida para mim ou para você? Porque o que importa é a vida que vale ser vivida para você, do jeito que para você fizer sentido, não para mim. O lugar não é um julgamento externo, é o que fizer sentido para o outro. Então ela fez todo o processo, fez cirurgia, fez rádio, fez químio, e logo depois da químio e da rádio que ela fez simultâneas, ali obviamente como era um tumor neurológico, o cérebro inchou muito, então ela teve uma piora clínica assim muito significativa. Ela estava saturando 34, 40, 44, então uma saturação, enfim. E todo esse movimento. Quando ela teve esse movimento clínico, a decisão da família foi pensar, e agora? A primeira vez que ela piorou, chamamos o SAMU. E o SAMU falou assim, quer que leva para o hospital? Porque ela já parou, ela está parando, ela vai morrer. E nessa primeira decisão, o meu tio que estava com ela na hora, falou, leva. Ela foi para o hospital. E lá no hospital, estabilizando o quadro, a fala foi, e aí? Ela estabilizou, voltou com oxigênio, com a máscara. Ah, mas agora a gente precisa entubar. E aí quando a gente conversou com a família, a gente começou a definir, vamos entubar? Não vamos entubar? O que a gente quer como família? E a decisão da família como um todo foi, pra quê? Nós vamos entubar, ela vai pra UTI, a única coisa que ela pede o tempo todo é que ela quer estar em casa, na cama dela, com as coisas dela. Na UTI, o tempo que ela estiver na UTI, ela vai estar o oposto daquilo que é o desejo dela. Não vamos. A equipe falou, se não vamos, então vamos pra casa, porque não tem o que fazer aqui. Porque se for ficar aqui, nós vamos entubar. O que também não necessariamente é verdade. Mas, enfim, fomos para casa, organizamos todo o processo de UTI domiciliar com ela. Então, ela tá lá assistida com oxigênio, quando precisa e tal. Ela está assim desde... Então, nós ficamos nesse monitoramento achando que na verdade, não era nem cuidado de fim de vida. Nós achávamos que ela estava quase em fase ativa de morte, que é aquele finalzinho do finalzinho. Nós estamos assim desde julho. Isso tem 6 meses. Ela está em casa, sendo cuidada, ela vai e volta do oxigênio, ela tem dias piores, ela tem dias melhores, ela está sem dor. Nos 6 últimos dias, ela está sem oxigênio. Ela foi para a fazenda, fez a pamonhada que ela queria. Ela está consciente? Ela está consciente. Dias ela está mais sonolenta, dias ela está menos sonolenta. Dias do tumor avança e toca questões de memória, ou de desorientação espaço-temporal, e de repente ela não consegue se localizar e saber que aquela ali é a casa dela. Mas no dia seguinte ela amanhece super bem, está super orientada, e está conversando, e quer planejar o Natal. Isso é um cuidar. E não é porque eu estou falando de um paciente externo a mim, é porque eu estou falando de quem mais eu amo. Porque no caso dela, a fala do neurologista, do neurocirurgião seria, a gente precisa operar para ontem. Porque o tumor voltou. Não dá para fazer químio, porque clinicamente ela não suporta mais. Não dá para fazer rádio, porque um dos tumores voltou exatamente na mesma localização do tumor anterior. Então nós vamos operar. Mas se operar, vai voltar? Vai. Porque o tumor volta. É essa a característica do tumor. Ele já voltou. Ele vai continuar voltando. E nós vamos tirar esse pedaço de cérebro agora. Já tirou um anterior. E vai voltar? Vai. E nós vamos tirar de novo. E tirar de novo. E tirar de novo. Se ela resistir a todas as cirurgias, que tanto de cérebro vai sobrar? Que tanto de vida vai sobrar? Que vida que a gente escolhe ter? Perspectiva de cura? Não temos. Não tendo perspectiva de cura, qual é a vida que eu quero viver, mesmo sem a perspectiva de me curar? Essas são as questões que talvez nós, enquanto família, enquanto amigos, enquanto pacientes, rodemos na decisão. Se tem perspectiva de cura, ok, vamos investir, vamos tratar, vamos curar. Mas e se não tem? Que cuidado nós conseguimos proporcionar e que escolhas nós podemos fazer? Então hoje, ela estar em casa, sem oxigênio, 6 meses, nós estamos em janeiro agora, acabou de entrar em janeiro. 6 meses depois desses dias, eu, Marina, tenho certeza absoluta que se ela tivesse sido entubada lá em julho e ido para a UTI, ela teria vivido mais, mesmo que na UTI? Não sei. Não sei.
Então, cuidados paliativos não significa dizer que nós estamos desamparando o paciente, não significa dizer que nós não gostamos, não cuidamos ou que ele vai morrer antes. Pelo contrário, nós vamos continuar cuidando. O foco do cuidado agora que muda. É interessante tudo isso, né? E assim, a gente para pensar também o aspecto da dificuldade das pessoas falarem sobre a morte, né? A morte é um tabu, né? E às vezes a gente não toca nesse tema, por exemplo, lá no início, quando meu avô teve o diagnóstico de Alzheimer, né? E às vezes o próprio paciente tenta tocar nesse tema, mas a família tem uma resistência, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância de falar sobre a morte para entender o que aquele sujeito do adoecer tem de expectativa para isso, né? Quais seriam as decisões dele nesse transcorrer na hora que chegar? Não é que ele está querendo morrer naquele momento, mas, entendeu? Eu acho que é importante você falar sobre isso também. É tão interessante porque eu acho que, assim, acho não, né? Nós fomos ou somos, no Brasil, pelo menos, socializados para a morte? Não. Não, definitivamente não. E essa é uma questão que a gente vem trazendo há muitos anos atrás. Tem uma pesquisadora da USP, agora aposentada, maravilhosa, adoro, uma pessoa muito, muito, muito querida. O nome dela é Maria Júlia Kovacs. E a Júlia, ela tem um trabalho muito extenso sobre educação para a morte. Qual que era a lógica da Júlia? Ela foi trabalhando com educação e com saúde, que a vida toda a gente precisa educar, a gente educa para a vida, a gente sabe como viver bem, a gente nunca falou tanto em promoção de saúde, em como prevenir doenças, atividade física, vamos nos alimentar bem, e isso é super importante, super. Mas junto com isso, eu vou também pensando, em algum momento eu vou morrer. Em algum momento, as pessoas que eu amo vão morrer. O que eu quero no tempo de vida que nós tenhamos, que nós nunca sabemos ao certo que tempo de vida vai ser esse, eu posso sair daqui e ser atropelado e é isso. Nesse tempo de vida que nós tivermos, que vida nós desejamos ter? Com quem? De que modo? O que faz sentido para nós? Isso é uma educação para a morte. A gente vai se despedindo das pessoas entendendo assim, deixei meus pais idosos em casa hoje, lá no interior, vindo para cá. Mas deixei meus filhos criança na casa da minha sogra hoje. Vou reencontrá-los saindo daqui? Não sei. Eu desejo. Mas eu tenho certeza? Nunca teremos. Então, eu vou sair, vou me despedir e falar, mamãe ama vocês. Um beijo, mamãe tá indo. Daqui a pouco espero que a mamãe esteja de volta, mas a mamãe ama vocês. O que eu quiser falar, o que eu quiser conversar, o que eu quiser resolver, o hoje eu tenho certeza, o amanhã eu não sei. Não sendo socializados para a morte, a gente tende a ter outros processos que vão ficando associados a esse. A gente não é não só socializado para a morte, a gente também não é socializado para conversas difíceis. A gente também não é socializado para mediar conflito. A gente também tenta afastar tudo aquilo que pensa diferente de nós, ou que nos atravessa de algum jeito que nos gera dor. Então, quase que, freudianamente dizendo, eu quero buscar o prazer e afastar a dor, é isso. Então, eu não quero pensar em nada que seja difícil. Então, a gente vai silenciando. E nas nossas relações mais próximas, principalmente no âmbito familiar, o que nós mais vamos construindo são pactos de silêncio. A gente fala sobre o cotidiano, a gente fala como foi na escola, a gente fala como foi no trabalho, a gente fala o que vai fazer no final de semana. Mas das questões mais profundas e existenciais, a gente cala. A gente chora escondidinho no banheiro, a gente conta para um amigo ou outro, mas a gente vai fingindo que não tá vendo. A gente não vai falando para não magoar, a gente vai tentando esconder porque a gente acha que esse é o melhor jeito. Em relação às doenças e ao morrer, é a mesma lógica. A gente pactua o silêncio. Nesse pacto de silêncio, essas relações, que são para ser o nosso maior sustentáculo de vida, quando a gente pensa assim, o que me move para a vida? As pessoas que eu amo. Ou o que eu quero fazer pelas pessoas do mundo. Ou, são relações, são pessoas, são sonhos, são projetos. Então, rede de apoio social, que é o nome técnico disso, é o nosso maior fator de proteção. Significa dizer, o que mais nos ajuda, quando a gente silencia entre a gente perde, porque a gente se distancia. A gente finge que está tudo bem. A gente olha para o outro, a gente vê que o outro sabe que não está bem, mas a gente não consegue conversar sobre isso. Vou buscar de novo o mesmo exemplo que eu dei da minha tia, só para exemplificar.
Nesse percurso todo, quem conversou com ela sobre isso? Você. Porque de resto, o movimento era, ela sabe. Não, mas ela vai ficar triste. Não, mas ela vai morrer mais rápido. Não, mas vai... Porque a gente tem uma ideia, e aí eu acho que vindo nesse lugar de não sermos socializados para a morte, nós temos um outro processo muito junto com esse, que é o lugar de que a palavra tem poder. Essa é uma crença social universal para tudo, a palavra tem poder. Significa dizer, se eu for falar sobre a possibilidade de nós morrermos algum dia, eu tô chamando a morte para perto. Tanto que até pouco tempo atrás, quando a gente falava de câncer, por exemplo, a gente falava tumor, nódulo, aquela doença ruim, ou falava o nome e cuspia, como se fosse assim, eu batia na mesa 3 vezes, do tipo, palavra tem poder, não fala que você atrai. Então não vou falar sobre morte, porque falar sobre morte eu tô atraindo a morte, isso é mórbido, isso é ruim. Não é nesse sentido que a palavra tem poder. A palavra tem poder no sentido de conectar ou desconectar relações. A palavra tem poder no sentido de me tornar mais consciente ou menos consciente, mais com a lupa nas dores ou nas potências do que fazer com elas. Nesse sentido todo, quando a gente olha para o outro e a gente com muita clareza, com muita serenidade, consegue olhar nos olhos e dizer assim, Dinda, lembra dos exames que a gente estava fazendo? Lembra da última ressonância que você fez? Lembro. Como é que você está agora, Dinda? Não, eu tô bem, vai ficar tudo bem, né? Se Deus quiser, vai ficar tudo bem. Porque geracionalmente, eu tenho gerações que falam mais, gerações que calam mais. Não sei na casa de vocês, mas na minha casa, nós somos uma casa que cala. Nós somos uma casa que mantém o silêncio dos processos. A gente cuida, mas cuida calando. Então, ela era alguém que eu não tinha essa proximidade de falar sobre as vidas dela, sobre os processos de vida dela, mesmo sendo sobrinha. Eu não tinha essa proximidade de saber com quem que ela namorou ou não namorou, se ela já se apaixonou por alguém na vida, como é que foi o primeiro amor, não sei, se é pessoal. Sobrinho não entra nisso, não é o lugar de você falar sobre isso. Nesses silenciamentos que não são ditos, mas que são vividos na família, e por isso que eu estou trazendo muito o exemplo da minha tia, para vocês entenderem que tudo isso é próximo de nós como um todo, e que todos nós, entendendo que nós estamos, enquanto sociedade, envelhecendo, e mesmo que nós não envelheçamos, desejamos envelhecer, eu pelo menos desejo, não sei vocês, porque só tem duas opções, ou a gente morre cedo ou a gente envelhece, então quero envelhecer, mas envelhecer bem, que é quase essa lógica do nosso ideal. Mas mesmo não envelhecendo, nós temos cada vez mais doenças crônicas, e doenças crônicas que tocam infância, que tocam adolescência, que tocam adultez, e a gente vai trabalhando com cuidados paliativos em toda a faixa etária, não é só no idoso, é em todo mundo. Mas resumindo a prosa, quando eu conversei disso tudo com ela, e ela, não, vai dar tudo certo, Marina, é isso, vai ficar tudo bem. E eu consegui olhar para ela e dizer, Dinda, sabe aquele último exame que você fez? A doutora te falou sobre ele? Ah, não falou. Pois é, sabe o que apareceu? Voltou a doença, Dinda. E aí a gente tem uma lágrima que escorre. Voltou, Marina? Voltou. Tá aqui, tá quase no mesmo lugar que era, tem um outro nódulo aqui também, então agora se tinha um, agora tem 2, Dinda. Ah, mas vai ficar tudo bem. Falei, vai. Independente para onde as coisas forem, vai ficar tudo bem. E a gente vai cuidar de tudo para que tudo fique bem. Mas como é que a gente vai cuidar de tudo isso juntas? Como é que tá tudo isso para você? Como é que é para você ouvir disso? Sabe aquilo da dificuldade visual que você tá tendo? Deve ser pelo tumor. Sabe aquilo da audição agora que tá ruim? Pode ser que seja pelo tumor. Então não sei se... Ah, Marina, então não adianta ir no oftalmo. Porque ela não parava de pedir para ir pro oftalmo. Ninguém conseguia dizer para ela, Dinda, não é oftalmológico. Mas quando a gente conversa com clareza, e o outro vai assimilando o processo, e no começo parece ser uma conversa mais difícil, mas que a gente vai integrando a vida, e de repente ela me vira e fala, pois é, as pessoas estão vindo. Eu falei, tá vindo uma maratona inteira, tá vindo uma romaria. Como é que é pra vocês estar de romaria aqui na perto da sua casa? Você gosta das pessoas virem? Marina, eu adoro. Eu falei, então aproveita. Quem que tá vindo te ver? Não, teve uma pessoa que eu reconheci só pelos dentes. Tinha tanto tempo que eu não via que eu reconheci porque ela não mudou os dentes. Ainda bem que ela não pôs aparelho. Porque senão, falei, Dinda do céu, se ela tivesse colocado face, então, aí pronto. Porque agora tem esse trem de face no dente, não tem? E brinquei com ela. Porque é leve, é brincando, é sobre a vida. Então aproveita, Dinda. Não, Marina, mas agora tá mágico. Porque eu falo que eu quero arroz doce, aparece arroz doce aqui. Falei, então aproveita a vara do Harry Potter que você tem, Dinda. Eu queria ter uma vara dessa. Pois é, Marina, mas você só não queria. Eu falei, não, aí eu não queria, eu queria a vara só. Mas já que você tá tendo a vara, vamos aproveitar a possibilidade que tem. O que mais você quer? Vamos pensar o que mais você quer. E o que você quer resolver?
E como é que a gente vai cuidar? E aí aquele olho estatalado, que a coberta aqui tampando, o estatalado vai sumindo, ela senta, porque aquilo que é ameaçador, porque não é dito e é desconhecido, passa a ser claro, tá na mesa, a gente sustenta junto, a gente brinca junto, a gente acha caminhos e potencializa a vida juntos. Só que isso nos cobra. É fácil ter essa conversa? Não é. Não é aleatório que a gente mantém silêncio em família. Por que a gente mantém silêncio em família? Porque eu vou olhar para quem eu mais amo e dizer, pai, você tá com Alzheimer? Como é que é isso pro senhor? O que o senhor quer fazer? Porque me dói. Dói a minha dor de imaginar que amanhã ou depois o meu pai, ou o pai que eu conheço, pelo menos, não estará aqui. E essas doenças que envolvem demência é uma perda progressiva, né? Então, assim, você vai assistindo essa pessoa se perder, né? E é muito duro isso, né, para a família, de alguma forma. Você sabe que talvez, e eu super concordo, porque o que a gente faz muito em cuidados paliativos é o que a gente chama de luto antecipatório. O que isso significa dizer? Eu vou me lutando pela possibilidade do luto mesmo antes da morte acontecer. Então, tava vindo pra cá, tive um acidente. Morri. Ok, não teve luto antecipatório. Teoricamente, não. Foi brusco, foi inesperado. Mas se eu tô numa doença neurodegenerativa e é progressiva, eu sei que em algum momento o luto vai chegar. Se eu tô num processo oncológico que tá agravando, eu sei que em algum momento a morte vai chegar. Esse elaborar do luto antes da morte acontecer é o que a gente chama de luto antecipatório. E esse luto antecipatório, ele não começa 15 dias antes, por exemplo, quando vem o diagnóstico da equipe de cuidados paliativos para o seu avô. Ele começa lá na hora do diagnóstico de Alzheimer, porque pela primeira vez na vida eu pensei que meu avô vai morrer agora. Eu acho que não vai ser agora, mas pela primeira vez me passou a ideia de que ele pode morrer algum dia. Só que culturalmente isso não pode ser dito, né? Não pode ser dito, não pode ser pensado, não pode ser sentido, não pode ser partilhado. E aí a gente joga essa ideia para lá, a gente anestesia essa ideia. E o que normalmente a gente vai tentando fazer? Estratégia de compensação. Então aí a gente começa a beber mais, aí a gente começa a silenciar mais, aí a gente começa a trabalhar mais. A gente quer silenciar aquilo que volta para nós, enquanto aquilo que a gente já sabe que é real, mas que a gente tenta fingir que a gente não tá vendo e vai colocando embaixo do tapete. Até que o corpo, e aí eu acho que esse é um lugar sábio do corpo, inclusive, é como se a gente começasse a tropeçar nesse tapete. O sinal e o sintoma aparece. Eu começo a sentir na minha vida essa tentativa de silenciamento. Nesse processo, e aí eu concordo com você que é um processo muito doloroso, porque a gente vai vendo muito claramente as perdas numa doença neurodegenerativa. Não é necessariamente a morte que a gente está elaborando enquanto luto concreto. A gente está elaborando um monte de lutos simbólicos até que a morte aconteça. Então aquilo que eu fazia, agora eu não consigo fazer mais. Como diria uma pessoa, eu fazia conta de carreirinha. Agora para fazer 2 mais 2 eu preciso colocar na calculadora. Esse é um luto simbólico. A minha vida está mudando. Sempre que a minha vida está mudando, é um luto simbólico. Para mim que estou vivendo, e se eu não me haver com isso, usualmente eu vou de um extremo para o outro, ou eu nego completamente, não enxergo o processo e não me integro dele, ou eu o avanço. Porque eu comecei a ver as primeiras perdas, eu acho que eu já morri. E aí eu paraliso a minha vida. E aí eu não quero mais nada. Porque para quê? Para que serve viver se eu não posso fazer aquilo que eu fazia? Então, não falar sobre isso não significa dizer que a pessoa vai viver melhor. Significa dizer que, às vezes, a pessoa vai entrar em um processo de desesperança sobre a vida. Porque não vai entender que, mesmo não fazendo conta de carreirinha agora, mesmo precisando de ajuda para ir ao banheiro, mesmo tendo que usar fralda, continua sendo vida. Porque eu começo a ter essa ideia de que, se for para eu depender de alguém na vida, eu não quero viver. Então aqui, a elaboração desse processo, dessas perdas, por mais doloroso que seja, e é muito, é uma possibilidade do paciente e da família e das pessoas que a gente ama e se integrando disso aos poucos. Eu vou reconhecendo o outro, mas eu vou me reconhecendo no outro. Então quando eu vejo o meu avô, eu fico ressignificando a minha vida como um todo. Eu fico pensando assim, tá, que raiz que eu trago desse avô? Mas esse avô, ele é pai de quem? Do meu pai? Da minha mãe?
da minha outra mãe, do meu outro pai, ele é pai de quem? O que me traz? O que me faz ser pertencente a essa família? Ah, eu sou Prado. O Prado é do meu pai. Mas o que o Prado trouxe para mim, Marina? O que significa para mim, Marina, ser Marina Prado? Então eu vou lidando com a perda do outro, eu vou ajudando o outro a lidar com suas perdas, mas eu vou integrando esse outro dentro de mim. Por que eu falei disso? Porque luto parece que é sempre perda. E é. Luto é a nossa sensação psíquica que emerge das perdas. Mas pensando que são perdas, parece que a gente tem a ideia de que meu avô morreu, dei tchau pra ele, ele foi embora, eu nunca mais vou... Claro, fisicamente, talvez, nessa vida, dependendo da crença que cada um tenha, eu nunca mais vou conseguir abraçá-lo. Mas o meu avô, ele já faz parte de mim. Eu vivi com meu avô 40 anos. Se eu vivi com meu avô 40 anos, esse avô está dentro de mim. Então, elaborar luto é se integrar do outro, é trazer o outro para dentro da gente. Então, eu não estou perdendo totalmente o outro. Fisicamente, o outro amanhã ou depois talvez não esteja. Mas dentro de mim ele está. Mas ele está como? Traz para perto. Integração a partir de luto é uma reconstituição identitária. Eu me transformo. Que Marina agora eu passo a ser, tendo clareza e consciência que eu carrego os prados comigo. O que eu quero trazer para mim dos prados? O que eu quero deixar para lá? O que eu quero trazer do meu pai, do Toninho da farmácia? O que eu quero deixar para lá? E isso é se integrar com as perdas. Se eu vou fazendo isso, eu vou conseguindo estar cada vez mais presente com meu pai nas perdas dele. Porque eu vou entendendo o quanto que ele é importante para mim. Se eu não vou conseguindo fazer isso, vai ficando cada vez mais insuportável estar com ele. Porque estar com ele toca a minha dor. Tocando a minha dor e não conseguindo me integrar dela, eu me afasto. Isso traz na verdade, várias. Pergunta. A importância da rede de apoio no adoecer para o paciente. O paciente... assim, isso é uma coisa que a gente pergunta muito dentro do hospital, né? Qual que é a sua rede de apoio? E assim, eu acho importante você trazer esse contexto, né? Para que a família entenda, né? Interessante, porque eu acho que essa é uma das questões mais clássicas que nós temos em saúde, que é a rede de apoio. E eu acho que atualmente cada vez mais desafiadoras. Hoje, quem é a nossa rede de apoio? Mesmo não doentes, mesmo sem um diagnóstico grave, mesmo sem estar hospitalizado, mesmo sem estar em cuidados paliativos, mesmo sem estar morrendo, com quem que você pode contar? E como que você pode contar com cada uma dessas pessoas? Quando a gente pensa em rede de apoio, eu tenho dois grandes eixos, assim. Eu tenho uma rede de apoio que é operacional, ou seja, aquela que executa. Ah, eu precisei de um remédio 3 horas da manhã, eu posso pedir para quem? Para buscar para mim. E uma rede de apoio emocional, que é aquela pessoa que eu vou dizer, eu tô com muito medo. Eu tô com medo de morrer. Mas tá com medo do quê? Eu tô com medo de estar sozinha, eu tô com medo da dor. Eu tô com medo do que eu vou encontrar de lá. Às vezes isso se sobrepõe. E eu tenho lá minha mãe, que pode ser minha rede de apoio emocional e operacional ao mesmo tempo. Às vezes são pessoas radicalmente diferentes. Eu tenho lá meu irmão, que é super ativo e que vai buscar o remédio se eu pedir, mas ele não vai conseguir sustentar eu conseguindo falar das minhas dores pra ele. Mas eu tenho uma amiga que tá lá, sei lá, em Londres, que eu consigo mandar uma mensagem pra ela e a gente troca áudios por horas, porque a gente tá compartilhando das nossas dores juntas. Quando a gente pensa hoje em adoecimentos, nessa vida acelerada que temos, nessa sociedade do desempenho, ou o que quer que seja que a gente esteja vivendo aí, todos nós estamos correndo ininterruptamente. A gente entra ano e sai ano com essa fala de tô correndo cada vez mais. Minha promessa de ano novo é conseguir desacelerar, reorganizar a agenda. Se na agenda não cabe mais nada, como é que cabe alguém que precisa de cuidado? Mas que não precisa de um cuidado pontual e agudo. Que precisa de um cuidado ininterrupto, contínuo, 24 horas. Por quanto tempo? Não sei. Pode ser por uma semana, pode ser por 15 dias, pode ser por 15 anos. Não é só a vida do paciente que muda. A dinâmica da família inteira,
ou da rede de cuidado inteira precisa mudar nesse processo. Significa dizer, Marina, que então eu vou abrir mão do meu trabalho e dos meus filhos para cuidar do meu pai? Não é isso. Nós estamos debatendo agora, recentemente, cada vez mais, a chamada geração sanduíche, em que a gente está com filhos pequenos cuidando de pais idosos. Isso daqui tende a diminuir? Tende a aumentar. Significa dizer, se a gente não começar a pensar em contextos mais compassivos e resgatar essa ideia de que nós somos humanos e por isso mesmo a gente cuida e se relaciona com os outros, a gente possivelmente vai continuar morrendo no Brasil, ou vivendo no Brasil, ou em todos os outros países com os índices que temos agora. Cada vez pior, cada vez mais solitários, cada vez mais angustiados, cada vez mais deprimidos e ansiosos, porque nós estamos sozinhos tentando manejar o processo. Por que eu estou falando disso? Porque eu acho que talvez esteja na hora da gente repensar a nossa rede. Além dessa rede operacional e emocional, eu tenho uma rede que é formal e informal. Então, informal, amigos, família. E formal, profissionais que a gente pode contar. É um psicólogo, é um psiquiatra, é uma cuidadora, é uma enfermeira, é um médico. Isso é uma rede formal de apoio. Hoje, para pensar a rede que a gente pode ter, a gente vai pensar em todas essas dimensões. Quem me sustenta, mas quem eu ativamente posso reconstruir. Então, se antigamente no hospital a gente falava muito, né, do tipo, vamos fortalecer a rede de apoio social do paciente. Não acho que seja fortalecer. Eu acho que seja ressignificar. Porque hoje a gente não chega com uma rede a ser fortalecida. A gente chega com uma rede a ser construída. Vamos pensar, quem que a gente pode acionar? Pensa na sua história. Quem são as pessoas que para você, que tenham relações, que a gente pode construir relações de pares, e a gente vai resgatar relações que às vezes tem tempo que a gente não vê. Mas às vezes a gente vai conectar com quem está aqui do lado, no leito do lado, dentro da enfermaria, porque está passando a mesma coisa que eu estou passando, porque sente aquilo que a gente está sentindo, e a gente vai construir novas relações mesmo frente ao adoecimento. Então, o que eu fico pensando hoje em rede é que a gente precisa fortalecer essa rede de apoio, ou ressignificar essa rede de apoio, ou co-construir essa rede de apoio com o paciente, para que ele tenha essa sustentação ininterrupta que ele vai precisar ter. Mas sem sobrecarregar ninguém da rede. Isso significa dizer que cada cuidador que faz parte da rede também precisa ter a sua própria rede de suporte. Então, é quase que como uma teia, e essa é a nossa lógica de comunidades compassivas, que talvez a gente precise potencializar cada vez mais. Em cuidados paliativos, a gente vem percebendo uma lógica que tem se estendido, inclusive, por muitos estados brasileiros. Então, começou lá na Rocinha, lá no Vidigal, lá no Rio, hoje a gente já tem aqui em Goiânia, na região noroeste, a gente já tem em várias outras cidades do Brasil, aquilo que a gente chama de, aqui em Goiânia chama Goiânia Compassiva, lá no Rio chama de favela compassiva. Eu quero dizer assim, são regiões que sim, e a gente começa por essas regiões de maior vulnerabilidade social, mas são só regiões de maior vulnerabilidade econômica? Não. Pode ser num condomínio fechado. Com quem você pode contar? Quem é a sua rede? Porque às vezes o contar, se eu esperar que seja só um, eu vou ficar desamparado e o outro sobrecarregado. Então eu preciso construir a rede e a rede da rede e entender que o meu vizinho talvez não consiga prestar os cuidados médicos. Mas ele consegue ir lá e ver. Você comeu alguma coisa hoje? Trouxe um bolinho pra você. Sabe aquilo que a gente tinha lá no interior? E que a gente não tem mais nem no interior? Talvez seja a hora da gente começar a repensar como é que a gente constrói esse processo. E rede de apoio não significa dizer, e aí o termo apoio não significa dizer nem que eu faço pelo outro, e nem que eu invado o outro no cuidado. Porque às vezes eu quero tão cuidar, que eu invado o outro. Eu sufoco o outro. Eu não permito que o outro se desenvolva, que ele consiga ter a vida dele. Apoiar significa dizer, estou aqui com você. Vamos junto? Como é que você quer caminhar agora? Isso é construir rede de apoio. Assim, eu pensei em várias coisas, na verdade, assim, enquanto você falava, e é engraçado porque viver com uma doença crônica que não é terminal é muito difícil. É muito difícil. Porque você nunca sabe como que você vai acordar, né? E assim, te coloca num contexto desafiador. E quando as pessoas se deparam com isso, as pessoas que vão te conhecendo ao longo da vida, ou pessoas que já estão na sua vida, quando as pessoas se deparam com isso, elas acham que
isso é pesado demais, ou que ela teria que cuidar de você o tempo todo, ou que entende? E é uma coisa bem complexa, né? Porque é engraçado, né? Esses dias eu até virei e falei, cara, isso é uma missão minha, não é sua. Minha mãe que me ama muito, não tá aqui comigo todo dia, é uma luta minha, e não é obrigação sua estar inserida nisso e estar aqui todo dia. E mesmo que você quisesse estar aqui todo dia, seria impossível, né? E eu acho que é importante trazer isso para as pessoas, né? De alguma forma, no sentido de que elas não precisam estar ali o tempo todo, né? E que isso é um cuidado dividido e que quem cuida também precisa de cuidado. Eu acho que você trouxe duas questões, Ivana, super importantes, assim. Uma delas é essa ideia, eu não sei nem como nomear isso, mas eu vou tentar, assim. Parece que atualmente estamos todos tão sufocados, tão cansados, tão exaustos, ou tão correndo atrás, sei lá do quê, do rabo do cachorro, não sei, que a gente tá temendo cuidar de alguém. A gente tem questionado cada vez mais se eu quero ou não ter filhos, porque a minha vida vai se transformar quando eu tiver filhos. A gente está questionando cada vez mais se eu quero ou não me casar ou ter um relacionamento mais sério com alguém, porque isso pode implicar no que vai exigir de mim. Eu não sei se isso é só um olhar mais egocêntrico. Para mim é um olhar de exaustão. É como se fosse assim, eu sou incapaz de ofertar cuidado porque eu não consigo cuidar nem de mim. Essa frase, não consigo cuidar nem de mim, ela tem ficado muito frequente. Em todo lugar que a gente vai é o que a gente ouve. Então fico pensando, frente a uma doença crônica, e aí eu super concordo com você, independente de ser de cuidados paliativos, cuidado de fim de vida ou não, mas é uma vida inteira. E quando eu penso em doenças crônicas como um todo, mesmo não sendo cuidado de fim de vida, são cuidados paliativos. A gente vai cuidar da dor, a gente vai cuidar da náusea, a gente vai paliar sinais e sintomas. A gente vai amenizar sinais e sintomas. Porque, usualmente, nessas doenças crônicas, a gente não tem cura. Mas a gente tem uma vida a ser vivida. Isso significa dizer, assim como no caso do Alzheimer que a gente estava falando antes, que é neurodegenerativa, eu vou me integrando desses lutos simbólicos, e isso não é só trazê-lo para dentro de mim, mas é de algum modo ir pensando assim, qual é a vida que existe agora? Isso significa dizer, se eu tenho uma doença crônica, não é algo passageiro, não é uma doença aguda. Isso é óbvio, mas não é. Porque parece que às vezes eu vivo com uma doença crônica, mas esperando a hora que ela vai passar. Ela não vai passar. Isso significa dizer, eu vou viver e isso aqui hoje faz parte da minha vida. Eu não sou a doença, mas a doença faz parte da minha vida. Isso significa dizer, o meu modo de existir no mundo agora é diferente. O modo de existir no mundo de quem está comigo também é diferente. Mas significa dizer que esse que está comigo vai ficar comigo o tempo inteiro? Ou vou precisar de cuidado e vou sugá-lo ininterruptamente? Não, é o oposto disso. É isso que você falou do cuidado compartilhado e que não é ininterrupto. E quando você falou assim, a gente não sabe como é que a gente vai acordar no outro dia. E isso é muito real. Mas sendo muito sincera, vou pegar agora filho porque parece mais fácil de associar. Eu tô com um monte de programação para amanhã. A minha agenda tá profissional, pessoal, sei lá o que, de viagem, tá super cheia para amanhã. Eu não sei como meu filho vai amanhecer amanhã. Mesmo sem doença crônica nenhuma, mesmo sem diagnóstico nenhum, ele pode passar mal essa noite e amanhã ele tá péssimo. Isso vai exigir de mim decisões. Vou manter e vou organizar alguém para cuidar dele, não vou abrir mão disso daqui, vou cuidar dele agora. Faz parte da vida. Essa imprevisibilidade. Eu não sei como eu vou amanhecer amanhã. Eu posso amanhecer péssima. Mas quando a gente tem uma doença crônica, isso só é nomeado. Isso é colocado na mesa. Isso não é invisibilizado. Porque na verdade acontece com todo mundo. Aqui a gente só tem certeza que vai acontecer mesmo. Mas com os outros também vai acontecer. Então, do mesmo jeito que a gente cuida do outro, a gente também é cuidado. Não é só quem tá, só, entre aspas, obviamente, né? Quem tem uma doença crônica que vai precisar se cuidar o tempo todo. Nós estamos numa relação. Você tem uma doença crônica. Vão ter dias que eu vou precisar cuidar de você. Mas vão ter dias que eu vou estar super mal. E que você vai estar melhor. E que você vai cuidar de mim. Toda relação, ela é de mão dupla. E às vezes eu começo a ter a sensação
de que porque você tem um diagnóstico específico, eu vou ser o cuidador sempre. E eu começo a colocar esse peso no meu ombro e eu falo, não suporto, é muito pra mim. Não, pera lá. Uma relação é de trocas. É desse lugar, eu cuido e sou cuidado. E se eu amo, o cuidar é um peso? É engraçado porque muitos idosos trazem isso lá no fim da vida e falam assim, eu não quero ser um peso pros meus filhos. Eu não quero depender de ninguém. Eu não tenho medo de morrer, eu só não quero ficar dependente de alguém. O bebê é totalmente dependente de alguém. A gente já foi bebê. A gente já cuidou de muitos bebês. Por que cuidar de bebê faz parte e por que cuidar do idoso é um peso? Entende o que eu quero dizer? Então, quero dizer assim, o cuidar e ser cuidado, para mim, é uma premissa inicial da vida. Ponto. Isso não precisa ser tão pesado. Mas se eu colocar o peso, passa a ser insuportável. Para mim e para o outro. E aí não tem relação que se sustente. Poético. Você falou muito de luto, Marina. Eu acho assim, é engraçado, né? Porque quando a gente começa a conversar com você, a gente vem perguntas e perguntas e perguntas e a gente ficaria aqui o dia inteiro fazendo perguntas, né? Mas acho assim, que pra gente finalizar, você falou muito de luto. E eu acho que, de forma geral, a gente tem uma concepção, assim, cultural de que luto é morte. Morte física, né? Estou enterrando e aí eu posso entrar em luto. E muitas vezes a gente não se permite entrar em luto no decorrer da vida com outras possibilidades de luto. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco disso, dos diversos lutos, né? Luto, na verdade, é a nossa resposta psíquica a tudo aquilo que nós entendemos como sendo uma situação de perda. Isso significa dizer, se eu fui demitido de um trabalho que eu gostava muito, é um luto. Se alguém que eu amava muito terminou uma relação comigo, é um luto. Se de repente eu andava, caminhava, estava aqui trabalhando normalmente, tive um acidente e fiquei sem a perna, é um luto. Tudo aquilo que emerge para mim uma sensação psíquica de perda desencadeia esse processar de luto, seja a morte de alguém que eu amo muito, e isso é o que a gente chama de luto concreto, seja todas essas outras perdas que fazem parte da vida. Assim como a morte faz parte da vida, os lutos simbólicos também fazem parte da vida o tempo todo. A gente se transforma. É engraçado que, historicamente, quando a gente vem estudando desenvolvimento humano, a gente fala muito dos lutos do adolescente, né? Então, enquanto teoria clássica lá do desenvolvimento humano, a gente fala que o adolescente ele passa por 3 grandes lutos. O luto pelo corpo da infância, o luto pelos pais da infância e o luto pela identidade da infância. O que isso significa dizer? Efetivamente, meu corpo se transformou. Veio a puberdade e eu, desejando ou não, ela me colocou num processo de mudança. Não adianta, quanto mais eu ficar cristalizado nesse corpo infantil que eu não gostaria que tivesse mudado, ou numa idealização construída socialmente do corpo que eu gostaria de ter, mas que não é o meu corpo, eu não vou conseguir me enxergar, me tocar e dizer, esse é o meu corpo que media a minha relação com o mundo. O que eu quero fazer com esse corpo agora? Esse corpo é meu. Luto talvez seja aquilo que possibilite a nós se integrar das nossas vivências. É como se a gente assentasse. É como se a gente... Bom, é isso. Ele terminou comigo. Tem volta? Não, não tem. Mas eu quero que tenha. Volta pra onde? Pra onde existir, já não vai voltar mais. Porque se ele terminou comigo, eu vou ficar com medo de ele terminar agora de novo. E de novo. Mas tinha essa outra coisa que eu também não gostava. Que talvez eu já queria estar saindo dessa relação, mas também não tinha saído ainda. Então aí eu vou começando a tatear essa relação para que a gente vá se integrando do processo. Eu não preciso temer a falta. Eu não vou me dissolver nela. Eu não preciso temer a perda. Eu não vou me dissolver nela. Eu vou me integrar dela. Tocar a falta, o buraco e a perda dói. A gente chora, a gente sofre, porque não é como a gente gostaria que fosse. Mas ter clareza disso me dá o potencial e a abertura de aterrar. É como se eu pudesse aterrar e dizer assim, essa é a minha vida agora. O que eu desejo fazer com ela? Porque senão, eu vou viver uma vida de agora,
presa na dor de um passado que já foi ou de um futuro que ainda não chegou. Então, elaborar os nossos lutos cotidianos não é só sentir a dor do luto e das perdas e das faltas de todos os dias ou da vida que agora é diferente. É como se a gente, como diria aqui em Goiás, pegasse o chifre do boi, da vida, e dissesse assim, vida, tô aqui, é isso. Tô chorando, pra mim tá ruim, não é o que eu queria, não é. E agora o que eu vou fazer com isso então? Então o luto, ele me permite me integrar do processo, me transforma, porque fazendo esse movimento que é sim doloroso de qualquer perda cotidiana, do que eu não gostaria que fosse, quando eu recebo um diagnóstico de uma doença crônica, é um luto simbólico. Eu queria ter um diagnóstico de uma doença crônica? Não queria. Não era a vida que eu gostaria de ter. Tá, mas é a vida que eu tenho. O que eu vou fazer com isso então? Quem é essa pessoa agora, né? Quem é essa pessoa agora? E aí é tão interessante pensar que às vezes não é só de processos que acontecem assim. Às vezes a gente passa a vida toda sem o luto do pai ideal. Eu passo a vida toda brigando com meu pai, brigando comigo mesma, porque o meu pai não é o pai que eu gostaria de ter. Eu nunca vou conseguir me deparar, me encontrar e viver com esse pai que eu tenho. Porque eu tô com um pai ideal que não é o meu pai real. Ok, eu não gostaria que meu pai fosse assim. Joia. A gente vai sofrer, a gente vai chorar, a gente vai se debruçar sobre isso. Cada vez que acontecer uma outra situação, eu vou voltar e falar assim, não queria que meu pai fosse assim. Não queria, mas ele é. O que a gente vai fazer com isso então? Porque aí eu me abro para me encontrar com esse pai real. Eu me abro para me encontrar com a minha vida com doença crônica. Eu me abro para me encontrar com novas relações que possam vir depois dessa relação ter ficado dentro do meu passado, me construindo, porque a gente não apaga o vivido, a gente se integra dele. O que eu aprendi? O que fica para mim? Então, como eu me abro para o mundo agora? Eu me mantenho aberto para o mundo que vem. Então, o luto, ele não é superável. E isso vale para aspectos simbólicos e concretos. A gente não supera luto. O luto não passa. A gente cresce com ele. A gente vai crescendo, se integrando, entendendo quem sou eu agora, o que eu quero fazer com isso, e com isso, à medida em que eu vou crescendo e me integrando desse outro, é como se quando eu crescesse, aí há espaço agora para a vida fluir. A dor continua aqui, a perda continua aqui, mas agora tem uma vida que começa a conviver com essa dor. E eu consigo ir, consigo viver, consigo me abrir, aí bati o olho, vi de novo na rua, eu já olho e sinto, nossa, gostava muito de você. Mas gostava, tá lá no meu passado, que bom que você fez parte desse passado. Agora o meu presente, porque o luto, ele possibilita essa abertura para a vida. Então ele não é um mergulhar doloroso, é um se abrir todos os dias para as transformações e por isso mesmo, uma apropriação do viver. Tem alguma coisa que você queria dizer para as pessoas? Ou... Talvez... trabalhando tantos anos com cuidados paliativos, com luto, com vida, com nascimento, com morte, tenha me feito cada vez mais, e talvez seja esse o convite que eu faço hoje para vocês, assim, que independente, assim, quando a gente pensa em cuidados paliativos ou luto, eu vou pensar assim, não, graças a Deus eu não estou nesse lugar, graças a Deus não tem ninguém da minha família que agora está passando por isso. Mas o que eu recebo, o que eu ouço como convite todos os dias, e para mim é esse lugar de entender assim, é como se eu tivesse uma grande oportunidade de entender que a vida, ela é construída por esses momentos de prazer, de alegria, de presença, de chegadas, mas também de saídas dos outros, de saída de nós mesmos, de saída de relações, de ciclos, e a gente tem falado tanto de ciclos, final de ano a gente sempre fala muito de ciclos. Mas mais do que falar de ciclos, eu acho que é essa autenticidade de entender o que agora eu estou escolhendo, quem agora eu estou escolhendo, como eu vou lidar com a vida que eu tenho, que vida que eu desejo co-construir. E isso a gente não vai fazer lá pra frente, quando a gente receber um diagnóstico de uma doença grave. A gente vai fazer aqui e agora, na vida que eu tenho, com a família que eu tenho, na realidade que eu tenho, o que eu desejo co-construir. E isso está no meu alcance. E isso talvez seja o nosso convite todos os dias, e em específico no janeiro, não é? Que essa é a essência desse mês, inclusive. Marina, obrigada por aceitar o convite mais uma vez, é sempre uma fonte de inspiração, suas palavras e o que você tem para contribuir com a gente, e eu sou muito grata, muito obrigada mesmo.
A você, mais uma vez, obrigada por acompanhar o Chronic Pod. E siga o nosso canal, compartilhe o conteúdo e não deixa de marcar aqui quem você acha que precisa acompanhar essa história. Obrigada.